lá, Câmara vai devolver mais de 1,5 milhão e quer garantir pagamento de funcionários do PS. Carnaval 2014 é debatido em audiência pública. Vereadores intermediam a negociação dos trailers e quiosques. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Ontem à noite, no plenário do Legislativo, aconteceu uma audiência pública para debater a situação do Carnaval 2014. A proposta foi do presidente da Casa, vereador Adhemar Ornel, e dos vereadores Marcos Ferreira, Ricardo Santos e Antônio Pérez. Um dos principais objetivos do encontro era que fossem apresentados pelo Executivo os gastos com a folia desse ano e de que forma seria executado o projeto Cidade do Samba. Mas o esperado não aconteceu, o que gerou o descontentamento dos vereadores proponentes. A avaliação que eu tenho é que o superintendente de atividades populares, culturais populares, não tem informação nenhuma para prestar. Ele não sabe nada, não sabe quanto vai custar o carnaval, não sabe qual é a participação dessa empresa responsabilizada do samba, não sabe nem se existe projeto. Então, na verdade, a audiência pecou nessa parte, porque o representante do governo não sabe explicar nada sobre o carnaval que vai acontecer daqui a 45 dias. Esse é o grande problema, a falta de conhecimento do governo. Isso me representa a falta de seriedade com a questão pública. A audiência serviu para que pudéssemos tentar esclarecer porque faltou peças fundamentais. O superintendente não teve possibilidade de esclarecer todos os questionamentos por parte dos seus parlamentares. Por isso, iremos agora encaminhar oficialmente os pedidos de informações da Casa ao Executivo para que responda aos questionamentos que ficaram pendentes. O superintendente de manifestações populares da Prefeitura relatou que não pode informar valores, pois as licitações ainda não aconteceram. Ele disse que em breve vai poder passar as informações solicitadas. Acredito que até a próxima sexta-feira essas licitações já estarão na rua. Somente nesse momento eu terei condição, então, de apresentar a prestação de contas. E depois do Carnaval nós veremos com o maior prazer aqui na Casa do Povo, na Câmara de Vereadores, apresentaremos todos os custos. Outro questionamento feito pelos presentes é em relação à troca do local, já que teria ficado acordado que o Carnaval 2014 aconteceria na Avenida Bento Gonçalves. A gente foi pego de surpresa com esse novo local destinado para a realização do Carnaval. A gente lamenta porque não foi o que foi definido com o grupo de Carnaval que estava questionando toda a realização da festa, mas as entidades aprovaram e nós temos que respeitar a deliberação das entidades. A partir do momento que o grupo especial 5 entidades desistiram de desfilar, pensou-se em um novo formato de carnaval, haja visto que toda a estrutura, na sua grandiosidade, é feita em função do carnaval espetáculo proporcionado pelas escolas de samba. Com a não participação das mesmas e apenas uma entidade, que é a General Teles, que não virá a concurso, pode-se pensar numa estrutura menor. Então, também pensou-se em fazer numa região como é o Porto, reativar um projeto antigo. O projeto Cidade do Samba já havia sido apresentado em um outro momento e foi rejeitado pelos carnavalescos. Agora, voltou a ser anunciado e, mesmo em meio a polêmicas, foi confirmada a execução. Por isso, os vereadores questionam se o Executivo vai gastar com a contratação da empresa idealizadora para organizar a folia pelotense. A nossa preocupação principal é com a realização do Carnaval, que possamos ter um grande Carnaval, mas principalmente que nenhuma pessoa se beneficie do dinheiro público. O papel do vereador é fiscalizar o dinheiro público. Por isso, estaremos atentos a toda a situação do projeto de Carnaval, que gira em torno de 2 milhões de reais. Bem, nós vamos acompanhar, zelando pelo dinheiro público, zelando pela coisa pública e pela gestão. E, se for o caso, vamos representar o Ministério Público contra os gestores do Carnaval. Na quinta-feira, vereadores e membros da comissão dos trailers e quiosques se reuniram com o promotor público, Paulo Charqueiro. Os comerciantes foram ao Ministério Público com o objetivo de prorrogar o prazo,
que prevê a saída dos trailers e quiosques das ruas e avenidas da cidade. O Ministério Público recebeu os vereadores e recebeu uma comissão formada por comerciantes que têm trailers para saber das reivindicações que eles têm com relação às medidas que estão sendo adotadas pelo município e que prevêem o cumprimento da decisão judicial. O promotor aceitou o pedido para prorrogar o prazo, mas ficou de dar uma resposta a respeito da proposta, que consiste em 3 pontos básicos: que a Prefeitura, em 30 dias, defina o modelo dos trailers e os locais onde poderão ser instalados, que durante o processo de licitação os trailers continuem trabalhando normalmente e que os vencedores tenham um prazo de 60 dias para se adaptarem às mudanças. E foi positivo que ele vai estar concordando com nós, né, e vai falar com a prefeitura, lá com a vice-prefeita e tudo, para ver se isso segue em frente e consegue esse prazo maior. Conseguiu chegar e demover, sensibilizar a promotoria na lógica de viabilizar, de ampliar o lapso temporal para a adequação dos trailers. A reunião no Ministério Público, por fim, foi bem avaliada pela Câmara Municipal de Pelotas. A reunião trabalhou-se dentro de uma perspectiva lógica, ou seja, que as pessoas possam fazer investimento dentro de uma situação definida, dentro de um padrão de treino definido, dentro de uma situação de licitação definida. Já na sexta-feira, o mesmo grupo foi até a Prefeitura Municipal e eu acompanhei a reunião e coletiva de imprensa que anunciaram o futuro dos trailers e quiosques da cidade. Se na reunião no Ministério Público o clima era de otimismo, no Executivo a situação foi diferente, já que a prefeita em exercício e o promotor anunciaram o decreto oficial que contempla apenas uma das solicitações da Comissão de Vereadores, que adia por mais 45 dias o início da remoção dos estabelecimentos. Porém, o principal pedido não foi assegurado, o que gerou o descontentamento dos comerciantes e dos parlamentares. Ainda há uma insegurança, não estamos satisfeitos ainda com isso aí. Ainda vamos ainda ter outras reuniões, vai ser outras decisões ser tomadas e tudo, e daí para frente vamos ver como é que fica. Em última instância, fazer o quê, né? Mas vamos lutar até o fim. Vale a pena o investimento nesse momento? Não vale a pena o investimento nesse momento, porque é um investimento muito grande. O mínimo que vai se gastar num trailer pequenininho, de reboque, coisa assim, é uns 50 mil, entendeu? E num caminhão, se tu vai comprar, vai passar de 100 mil. Tu já pensou tu perdendo 100 mil reais e depois indo para casa sem teu trabalho, como é que tu vai pagar? Nós entendemos que tem que haver um processo licitatório e a partir desse processo licitatório, aqueles que não forem contemplados, não forem vencedores, retiram os seus equipamentos. E aqueles que forem vencedores, então apresente o equipamento adequado para dentro da regra padrão. Isso que é a proposta legislativa. O que o governo fez foi manter um decreto inicial e prorrogar o prazo de execução desse decreto, o que não contempla os interesses dos trabalhadores entre eles. O promotor justificou que avaliou a situação e não aceitou a proposta dos 60 dias para adequação após divulgação dos contemplados, pois a licitação não possui previsão de realização. Porque não se sabe exatamente qual o prazo de uma licitação. Não é? Ela pode ser 90, pode ser 180 dias, alguém pode entrar com demanda judicial, contestar a licitação, contestar qualquer quesito da licitação. E isso se desenvolveria no tempo e impediria o cumprimento de uma decisão judicial, né, que fixou num primeiro momento o prazo de 120 dias para regularizar. O que é regularizar? É tornar os trailers móveis tal qual diz a lei municipal. Outra preocupação é a indefinição quanto aos quiosques e similares. De repente até as floriculturas e quiosques fiquem mais fracos depois, né? Porque resolve primeiro o problema dos trailers, né? E depois a gente vai ficar por último. Eu gostaria que fosse tudo resolvido agora, né? Mesmo com o decreto, os legisladores que intermediam a situação querem juntar todos os poderes envolvidos para rever o processo e tentar encontrar outra solução para o caso. Eu acho que nós temos que nos sentar de novo, buscar um entendimento com o judiciário, inclusive chamando para essa mesa, que tem boa disposição, o juiz da 6ª Vara Civil, que é o titular da ação,
E a partir de uma discussão com o juiz, com a promotoria pública, com o legislativo e com o executivo, nós possamos tratar uma proposta que contemple todos os interesses. Não pode ser vista como uma proposta de alguém contra alguém, do governo querendo barrer os proprietários de trailers. Você tem que olhar essa proposta como uma proposta de regularização do espaço público e não a proposta do mais forte sobre o mais fraco. Isso dá guarida a 1000 postos de trabalho, mais até, de forma direta, sem contar os indiretos. Então a gente tenta aqui, segue na luta, perseverando para ampliar esse prazo. A gente buscou e vamos buscar construir uma reunião com os 4 elementos aqui responsáveis, que é o MP, o Executivo, o Legislativo e os trabalhadores de trailers, para que consigamos aqui dar as condições necessárias. Ambos aqui querem as adequações, todo mundo comunga da mesma ideia, que é a regulamentação do espaço público, só que sinceramente em 45 dias não há tempo hábil. Na próxima quinta-feira acontece audiência pública para tratar sobre a falta de água e de energia elétrica na cidade. A proposta é do vereador Rafael Amaral. Sobre a falta de água e de energia elétrica que vem afetando diretamente o bairro do Laranjal e as outras praias, e também alguma parte da cidade. Então nós estamos trazendo esse tema hoje novamente para a Câmara de Vereadores para achar uma solução em conjunto. Nós levamos o secretário Jacques Heidmann a Brasília, no Ministério das Cidades, com o secretário nacional de saneamento. Muitos projetos estão pela frente, mas a situação é agora. Temos que resolver o problema agora para tentar ver se na frente conseguimos resolver o problema que está assolando nossa cidade. Confira no próximo bloco o encerramento do torneio Jovens de Ouro. E ainda a proposta da Câmara de destinar recursos que sobraram de 2013 para servidores da saúde. Nós já voltamos. Fique conosco. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. Dona Joana é uma mulher guerreira. Quer ser respeitada. É dona do seu destino. Dona Jussara sonha com a igualdade entre homens e mulheres. É dona da sua história. Dona Carla sofria violência. Conheceu a Lei Maria da Penha. Agora é dona da sua vida. Dona Maria representa todas aquelas que lutam pelo fim da violência contra as mulheres. É dona dos seus sonhos. Viver sem violência. Direito das mulheres do campo e da floresta. Ligue 180. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. Ontem à tarde, o presidente da Casa, vereador Ademar Ornel, e os vereadores Marcola, Ricardo Santos e Rafael Amaral estiveram no pronto-socorro e na Secretaria de Saúde para anunciar a proposta de destinar parte dos cerca de 1,5 milhão que sobraram dos recursos de 2013 da Câmara Municipal, para completar o adicional de urgência e emergência dos funcionários do PS. Surgiu o trabalho dos vereadores do Ministério da Saúde que perceberam a necessidade e a legitimidade do pleito. Em função disso, a Câmara se reuniu com seus vereadores, com sua mesa diretora, e entende que era legítimo esse pedido e a Câmara poderia contribuir e, de fato, está oferecendo essa contribuição. No final de semana, aconteceu o encerramento do torneio que marcou os 10 anos do projeto Jovens de Ouro. Os vereadores Edmar Campos e Antônio Pérez prestigiaram o evento.
As disputas aconteceram no campo do Osório Futebol Clube, na zona da Várzea. Clube que para os dirigentes é motivo de orgulho. O futebol amador hoje é praticamente o que restou de lazer para este povo da periferia, não é? Se nós não tivermos essas áreas para a prática do esporte amador, esse jovem todo vai procurar outras alternativas. E, lamentavelmente, tem uma alternativa muito forte, cercando nas sombras, não é, dessa periferia, é o nosso jovem, que são as drogas. Hoje, esta presença triste das drogas é inegável. Então, nós aqui, quando chegamos para começar esse trabalho, a nossa grande preocupação foi com essa juventude. Hoje nos sentimos muito honrados em estar sediando esse encontro, este torneio realizado. E com muita história para contar. O Osório, na sua história, ele teve um jogador, inclusive, na década de 30, que foi titular da seleção brasileira, se chamava Oswaldo Ávila. E até há pouco comentava também com os amigos aí, quando o Brasil jogou contra a seleção uruguaia, que se preparava para o campeonato de 1950, a dupla de zaga do Grêmio Esportivo Brasil era Maneca Rocha e Juvenal, a dupla de zaga do Osório. E o goleiro naquela época, Antoninho Ruas, sagrou-se pelo Pelotas vice-campeão estadual invicto. Então tem uma história muito bonita. O padrinho do Osório é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Em uma tarde de muitos jogos, o título de campeão era o mais cobiçado. E a decisão reuniu o time do Galera do Fragata contra os meninos da Vila do Navegantes. E a equipe da Várzea levou a melhor. Foi muito bom, porque trabalhar muito com os meus colegas de jogo, foi muito bom, excelente. A competição foi boa? Foi pegada, foi bom. Valeu a pena realmente valeu. O levantar esse troféu? Valeu. E apesar do futebol ser um esporte coletivo, tem quem conseguisse destaque individual. A decisão foi pegada? Foi, muito pegada. Como é que é? O teu sonho é seguir a carreira de goleiro? É. Até hoje, a carreira que eu quero é ser goleiro hoje. Para quem organizou, ficou a alegria de ver a meninada conviver e se integrar. O pessoal compareceu no campo de bastante público, né? E o importante foi isso aí, terminar o aniversário da nossa escolinha aí, 10 anos do projeto social aqui na Várzea, aqui no bairro, aqui, com chave de ouro. Satisfeito com todo o apoio que recebeu da comunidade? Satisfeito com toda a comunidade em geral, né, que deu apoio a nós fazer o evento. Agradecer aos vereadores, né, da Câmara que nos apoiaram também. E quem apoiou saiu com a confirmação de que esporte e cidadania são aliados. O evento que o Poder Legislativo acompanha desde o início, nós fizemos a premiação, lanche para as crianças, bala para as crianças. Então, assim, para tirar as crianças da malandragem, da esquina, do osso. Então, satisfeito pelo resultado. Um dos times não saiu satisfeito porque perdeu, mas enquanto ele ganhava 1-0 estava bom. E agora virar o jogo em 2-1 faz parte do jogo, alguém tem que ganhar. Então, feliz por esse trabalho que a Câmara aqui nos ajuda, o Poder Legislativo, o vereador Toninho presente, entregando a premiação. Acho que cada um fizer um pouquinho, o esporte amador vai crescer e a nossa sociedade, os meninos vão ter oportunidade. Essas crianças, esses meninos, ligados ao esporte, ligados à educação, acima de tudo, além de participar do campeonato, além de ter essa perspectiva de ser um jogador de futebol, antes de mais nada, acima de tudo, ser um cidadão. Ser um cidadão, ser um homem, ser pessoas que através do esporte, cria sua personalidade que possa contribuir também com a nossa sociedade. É muito importante, eu tenho um menino de 10 anos, incentivo o esporte para ele também, o futebol, e sempre antes dele querer ser um jogador de futebol, eu explico que é melhor o entrosamento, a amizade e o coletivo para que possa compartilhar com as outras pessoas. Claro que em conquistas não pode faltar comemoração. Vereadores foram até o Barro Duro e avaliaram a situação da praia. Aqui no Barro Duro, um dos pontos mais críticos é essa grande figueira. Devido à erosão, as raízes ficam à mostra e revelam o grande problema que a praia enfrenta. A grande ação está sendo da água, derrubando essas árvores, que
só derrubando as árvores, mas comendo a praia. É preciso que o poder público tenha um projeto e implante projeto de engordar a orla marítima, que é a orla da lagoa, para que a água volte para o seu lugar e se tenha um maior espaço de praia. Nós vimos que há centenas de árvores aqui caídas em função dessa ação da maré da água. As árvores caídas revelam a rápida destruição da orla da praia. Para piorar, também existe a depredação da mata nativa. Muitos visitantes deixam o lixo espalhado pelo chão e alguns vão além. Utilizam as árvores como churrasqueiras, deixando para trás carvão e troncos queimados. Tem uma fiscalização para preservar essa parte aqui, não tem para preservar o que a natureza está destruindo, então eu fico preocupado, vou solicitar uma audiência pública, vou solicitar uma reunião com o governo, já com interesse de mais alguns colegas vereadores, para que seja com urgência feito algo para salvar o Barro Douro. Muitas vezes a culpa da sujeira da praia recai sobre os religiosos, que se defendem. A Umbanda, ela vem para cá 10 dias. E essa destruição que nós estamos vendo aqui na praia, ela não é de 10 dias, ela é do resto do ano. Além da sujeira e do avanço das águas, os moradores enfrentam outro problema. Precisam invadir a mata para sair de casa. Nós vemos essa rua aqui, esse acesso, que é o final da Avenida Guanabara, tá, os moradores, fica totalmente inviável eles saírem de casa, tá? E então eles também são obrigados a sair pelo meio da mata. E ainda tem que fazer uma sinalização ali provisória para eles saírem da mata. E os moradores que vivenciam os problemas da praia diariamente reclamam. A gente fica descontente, né? Porque eu conheci essa praia aqui há 30 anos atrás. Uma praia que era maravilhosa, né? O povo vinha para cá, as crianças, enfim, criei meus filhos aqui. E hoje a gente vê a praia assim atirada. Confira agora os principais temas abordados na sessão plenária de hoje. O vereador Salvador Ribeiro foi o primeiro a subir na tribuna na sessão representativa de hoje. O parlamentar criticou as políticas de aposentadoria no país. Ele afirmou que cada vez mais os aposentados estão em desvantagem e estão com dificuldades, inclusive para suprir as necessidades básicas, como a alimentação. O vereador Rafael Amaral falou sobre o alto número de homicídios registrados somente neste ano. Disse que o problema está ligado diretamente ao uso das drogas. Para o vereador, a falta de investimento em segurança pública. E elogiou a luta do vereador Tenente Bruno para trazer o programa Polícia Comunitária. Rafael Amaral ainda criticou a influência que a TV tem na vida das pessoas. O vereador Tenente Bruno criticou a postura da emissora RBS. Disse que o objetivo é alienar a população. Ele disse que os vereadores não podem ser taxados, porque eles têm trabalhado pelo povo. Tenente Bruno ainda falou da implantação da Polícia Comunitária, que está prevista para março. Marcola desafiou a RBS a vir ao parlamento prestar contas do grupo e ainda sugeriu que a emissora fizesse uma reportagem para ver o que o executivo fez até o momento. Para o vereador, a emissora quer manipular a população e disse que a reportagem é mentirosa e expõe o legislativo ao ridículo. O vereador ainda falou sobre o problema dos trailers. Disse que eles fazem a economia da cidade girar e fazem parte da história da cidade. Ainda criticou que o executivo excluiu a festa de Iemanjá do calendário de verão. O vereador Anderson Garcia também criticou a RBS. Disse que o grupo não faz grandes reportagens de interesse público. Disse que ainda os lucros da emissora não são divulgados. Anderson Garcia ainda parabenizou o Esporte Clube Pelotas pela vitória de ontem e pela boa fase em que se encontra. Além disso, o vereador também abordou o problema da falta de água. Disse que fez um pedido de providência para que os consumidores atingidos pelo problema sejam isentados da taxa. Vicente Amaral falou sobre um vazamento na rua Rodrigues Alves, no bairro Fragata. Disse que já fez pedido e nada foi resolvido. Falou também dos investimentos em saúde. Lembrou que o município é o que mais investe na área. O vereador ainda criticou a RBS. Disse que o intuito foi denegrir a imagem dos parlamentares e que em 25 segundos de entrevista não se explica o que se fez em um ano. O parlamentar ainda falou sobre o estado crítico de uma rua no bairro Fragata. Disse que já fez 4 pedidos de providências e até agora nada foi feito.
O vereador Ricardo Santos falou sobre o jovem atleta pelotense que vai para o Mundial de Muay Thai na Tailândia. E ainda falou que os números apontam que os vereadores trabalharam bastante durante o ano todo. E criticou o descaso por parte da prefeitura a alguns temas, como o carnaval, os trailers e a festa de Iemanjá. Disse que se não fosse o parlamento a fiscalizar, muita coisa não ia acontecer. Ricardo Santos abordou ainda o problema da saúde. O vereador gaúcho elogiou o trabalho feito nessa legislatura, disse que é uma das que mais fez até agora, e criticou o serviço de atendimento de algumas secretarias, que não atendem nem a população nem aos vereadores. Para ele, o prefeito está mal assistido. Abordou ainda a deterioração da Lagoa dos Patos e os problemas fluviais em Pelotas. O vereador Beto Z3 ressaltou os trabalhos feitos pelos vereadores e o atendimento à população. Criticou os secretários atuais da cidade. Disse que o prefeito não tem voz. Para o vereador, precisa-se de diálogo para resolver o que não está correto. Antônio Pérez disse que o indivíduo tem que estar próximo aos acontecimentos do legislativo. Afirmou que todos têm que saber da legislatura, que deve estar de acordo com os interesses do povo. Para ele, a publicidade deve existir nessa área. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos na quinta-feira com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá!